Principais documentos psicológicos produzidos por psicólogas e psicólogos conforme a resolução. Declaração, atestado, relatório multiprofissional, laudo psicológico e parecer. A resolução, ela conta como 5 documentos, mas eu vejo uma distinção aqui, não de estrutura, né, mas de demanda de serviço entre o relatório psicológico e o relatório multiprofissional. Então, eu defendo, como alguns outros colegas, que nós temos hoje 6 documentos que podem ser produzidos decorrente do nosso serviço, tá? Agora, se a gente olhar aqui, tem 2 documentos que não são privativos, entre aspas, do psicólogo. Inclusive, não tem o termo psicológico. É a declaração, que nem vem o nome psicológico. Quem bota a declaração psicológica está equivocado, é um documento não existente. E o relatório multiprofissional, que é um relatório que eu produzo quando eu estou em intervenções com equipes, né, dentro do serviço. Mas aqui vai ter, sim, informações psicológicas dentro da área, da parte do conteúdo, né, do que compete ao profissional de psicologia. Olhando para esses 6 documentos, pessoal, quais são os documentos que nós, psicólogos, mais produzimos dentro do consultório? Declaração, atestado, menos, mas são demandas do consultório, relatório psicológico, e algumas situações, principalmente psicólogo que trabalha com avaliação, laudo psicológico. Se você trabalha na clínica e não faz laudo psicológico, já digo para você que você está perdendo de dar um upgrade nos seus serviços, de prestar serviços diferenciados, tá? Agora, se eu não estou produzindo laudo, eu não posso produzir atestado. E tem colegas que fazem atestado, mas não faz o laudo. Aí está cometendo uma falta ética, porque para fazer o atestado de aptidão psicológica, eu tenho que ter um laudo. Parecer, raramente a gente produz dentro do contexto clínico. Parecer não é específico, né, da área jurídica. A gente produz pareceres em outras demandas, mas na área clínica é muito pouco, é raro a gente produzir um parecer psicológico. E a resolução de psicoterapias deixa claro que hoje a gente não pode atuar como assistente técnico de pacientes, clientes, né, atuais ou passados. E o relatório multiprofissional, a gente não vai abordar muito ele, porque é uma demanda de prática de instituições, né, psicológico de equipes, é o que a gente vai focar um pouquinho aqui, parte de consultório. Bem rapidamente, declaração. A declaração, pessoal, é um documento objetivo, sucinto, sobre a condição do serviço da psicologia, tá? E não sobre o paciente. Então, a declaração, a resolução vai deixar clara que ela não pode ter registros de condições, informações ou situações psicológicas, mas sim sobre as condições objetivas do serviço. E aqui, como tem colegas que cometem falhas, inclusive possíveis quebras de sigilos éticos, porque coloca na declaração informações psicológicas. A declaração, vou abrir aqui um modelo só para vocês verem as informações mínimas obrigatórias. A resolução vai dizer o que é que deve ter numa declaração, conteúdos mínimos, mas se vocês memorizarem isso, já vai valer aí a live, né? Pelo menos do ponto de vista do tópico da declaração. Não se deve colocar na declaração nada das condições psicológicas, nem mesmo sobre CID, da condição psicológica do paciente, tá? Esse é o primeiro ponto. E a partir da resolução 06 de 2019, aquelas declarações, declara-se ou declaro para devidos fins, ela não é mais permitida, tá? A gente fazia muito isso, né? Principalmente em locais públicos, que a gente não tem impressora, imprimia um monte e só preenchia ali aqueles espaços em branco, o nome da pessoa, a informação da declaração e assinava, e botava a data diferente. Hoje não, né? Desde 2019, essas declarações para devidos fins não devem ser feitas, tá? Quando é que eu emito uma declaração? Quem pode solicitar uma declaração? Qualquer uma daquelas, vamos dizer assim, daqueles avatares que eu falei, o próprio paciente, os responsáveis do paciente, figuras de autoridades, chefias, né, dependendo do que está sendo solicitado, podem solicitar uma declaração do serviço. Que essas declarações vão falar sobre situações objetivas do atendimento. Normalmente a declaração vai dizer se a pessoa compareceu ou não ao serviço, o horário que a pessoa fez a psicoterapia, posso colocar valores na declaração, posso colocar o período de tempo de psicoterapia ou do serviço, sem problema nenhum, posso colocar que a pessoa
ela tem comparecido ao serviço, sem dizer horário, nada disso, mas a declaração ela vai se referir a situações objetivas. Não é tão comum, mas não tem problema, eu posso colocar na declaração qual é a abordagem dos serviços psicológicos. Alguns locais se solicita, não tem problema colocar. O que é que eu não posso colocar? O porquê o serviço está sendo prestado. Então, eu não posso colocar que aquele paciente está em psicoterapia por tal situação. Se eu colocar isso, não compete a declaração. Já é uma falta ética do exercício profissional. E a declaração tem algumas informações obrigatórias. Eu vou abrir aqui um modelozinho de declaração para vocês verem quais são as informações obrigatórias de uma declaração. Aqui abrindo um modelozinho de declaração, que inclusive está presente no nosso pulso, tá? Informações obrigatórias da declaração. Sugestão, ela é verbo terceira pessoa, tá? Declara-se. Eu tenho que declarar para quem eu estou declarando. Então, aqui um exemplo. A declaração para a empresa de Correio e Telégrafos, tá? Então, você declara para devido sim. Declaro, porque eu estou declarando, é para fim de comprovação, tá? De acompanhamento psicológico. Por que eu estou declarando? Qual é a finalidade da declaração? Para quem eu estou declarando? De quem eu estou declarando? Aí sempre recomendo, não é obrigatório, mas recomendo colocar uma documentação. E o que eu estou declarando. Lembrando que o que eu estou declarando, situações objetivas do atendimento. Nada de dizer o porquê está fazendo acompanhamento psicológico. Nada de dizer porque o CID-32, CID-F, 16, nada disso. Se fizer isso, tá falta ética do profissional. Então, recomendo essa declaração em texto parágrafo único, informações objetivas, tá? Sem dar muito espaço para evitar possíveis fraudes, né, que pode acontecer. Então, eu tenho que dizer o porquê eu estou declarando a comprovação de acompanhamento, para quem e de quem, tá? E aí outra informação obrigatória de qualquer documento psicológico, não vou estar reforçando isso nos outros, mas de qualquer documento é local de emissão, data, nome completo do profissional, com o número do CRP, caso tenha alguma titulação, mesmo não tiver, bota psicólogo, CRP tal, se tiver especialização, bota, tá? E vai ter assinatura com o carimbo. São as informações obrigatórias de uma declaração. Eu poderia aqui colocar o dia, o horário do acompanhamento, poderia colocar há quanto tempo ele está em acompanhamento, sem problema nenhum. Quem vai dizer quais informações objetivas do acompanhamento eu preciso colocar na declaração é a demanda do serviço. Já tive pacientes que dizem, não, eu só quero uma declaração dizendo que eu estou em acompanhamento psicológico. Não, eu preciso comprovar à empresa que o acompanhamento é quinta-feira às 16 horas, que eu saio um pouquinho mais cedo do trabalho. Eu preciso levar para a empresa o acompanhamento de quanto tempo eu estou em acompanhamento, valores por sessão, porque a empresa vai fazer uma ajuda financeira. Não tem problema. A empresa está pedindo para dizer o porquê eu estou em atendimento. Não é mais declaração psicológica, tá? Ok? Vamos agora para o segundo documento, também fácil de escrever, porém, exige mais fundamentação do que a declaração. A Isabela está dizendo, coloca-se, declara o quê? Eu recomendo declara-se, tá? Que é um texto profissional, a escrita oficial fala em verbos impessoais, né? Terceira pessoa. Mas o declaro não é um erro, tá? Mas do ponto de vista de escrita oficial, o declara-se fica melhor, tá bom? Atesta-se, declara-se, tá? O atestado, pessoal, já é um documento que, principalmente quando a gente fala de aptidões psicológicas, a maioria dos atestados vão falar sobre isso, ele exige uma avaliação psicológica. Olha que interessante, eu posso emitir uma declaração com 5 minutos de atendimento. O paciente chegou com 5 minutos depois e lembrou, Manuel, lembrei que hoje eu tenho um compromisso, vou precisar ir embora. Você pode fazer um documento que comprovou que eu estive aqui até esse momento? Atendi ele 5 minutos. Faço uma declaração que ele chegou para acompanhamento e que às 17 horas e 5 minutos ele precisou encerrar o atendimento. Foi encerrar o atendimento a pedido do paciente. Não tem problema. Eu posso fazer um atestado com 5 minutos de atendimento? Não, não posso. Porque um atestado exige um processo de investigação psicológica. E eu não faço investigação psicológica em 5 minutos. Posso emitir atestado até em um atendimento, desde que eu faça uma investigação psicológica nesse atendimento fundamentado, adequado. O atestado, diferente da declaração, pessoal,
É um documento que os colegas acabam não produzindo muito por desconhecimento, tá? É um documento que eu atesto algo do meu paciente, e não do serviço, mas é do meu paciente. Lembrando, nós somos profissionais de psicologia, então eu atesto, quando eu digo algo, é um conteúdo, uma matéria, um estado psicológico do meu paciente. Então, o atestado, diferente da declaração, eu vou fundamentar na escrita uma situação, uma condição, um estado psicológico do meu paciente. Fundamentado num processo de avaliação psicológica, tá? Não estou falando de aplicação de testes, estou falando do processo de investigação e avaliação, que pode ter ou não testes. Alguns atestados exigem obrigatoriamente por normas institucionais a aplicação de testes. Por exemplo, o atestado para manuseio de arma de fogo exige a aplicação de uma bateria de testes psicológicos específicas. O atestado, alguns atestados para concurso, em avaliações de etapas de concurso, exige uma bateria de aplicação de testes psicológicos. Atesta mais na grande maioria das demandas dos nossos serviços clínicos, como, por exemplo, atestado para vasectomia, a laqueadura não é tão comum, mas pode acontecer, eu posso fazer um processo de investigação e avaliação sem aplicar testes. Recomendo-se os testes, tá? Mas posso fazer sem aplicar os testes, desde que eu fundamente a investigação. Já que no atestado, eu estou atestando, eu estou afirmando, eu estou confirmando que eu identifiquei aquela situação psicológica, aquele estado e aquela condição. Você está colocando meu nome à prova, né? Então, eu atesto aquilo, tá? O atestado é um documento também, do ponto de vista escrita básico, ele vai ser um documento sucinto também, recomendo que seja sucinto, não precisa fazer um atestado 2, 3, 4 parágrafos, não é que esteja errado, mas recomendo que ele seja sucinto e que eu vou atestar algo. A nossa resolução reforça as finalidades de atestado psicológico que já existia antes, na resolução anterior. São 3 finalidades. Finalidade de atestar aptidão ou não do nosso usuário do serviço, da pessoa que está sendo avaliada, para determinadas práticas. É por isso que o atestado é muito usado para trânsito, manuseio de arma, cirurgias bariátricas, vasectomia, entre outras. Atestar a impossibilidade do nosso paciente ou cliente de ele fazer determinada atividade, dele frequentar determinada atividade, e aí o atestado para afastamento do trabalho por tempo indeterminado é um exemplo, que é um dos documentos que a gente tem dificuldade que algumas instituições aceitem, né, por causa, entre aspas, de um ato médico que existe, né, implícito, mas nós temos a competência, sim, para emitir atestados, e o outro atestado, ele não é para pedir o afastamento, mas é do trabalho, por exemplo, mas é o atestado que a pessoa está apta ou não para determinadas práticas específicas. A pessoa não precisa se afastar do trabalho, mas ela não tem como fazer uma atividade específica do trabalho, como, por exemplo, dirigir. Ela pode fazer outras atividades, mas não dirigir por causa, sempre, lembrando, da condição psicológica. Abri um modelo de atestado aqui só para vocês verem como a escrita do atestado é tranquila, só que exige um fundamento psicológico, uma investigação psicológica. Aqui um modelo de atestado para afastamento do trabalho, está entre aquelas 3 finalidades. O atestado, a estrutura dele é bem parecida com a declaração, tá? Então, atesta-se que eu vou atestar algo de alguém, tá? Aí eu tenho que dizer o que eu estou atestando. Então, atesta-se que fulano necessita, recomendo sempre botar pelo menos um documento, ou RG ou CPF, afastar, estou atestando então que ele precisa afastar das atividades profissionais. Para quem eu estou atestando, aqui o mesmo exemplo para a empresa Correio e Telégrafos, tá? Então, o que é que eu estou atestando? Que ele precisa afastar das atividades profissionais por um período de X dias, tá? Para a empresa X eu estou atestando isso. E aqui eu posso botar a condição, o estado psicológico, a situação psicológica, ou até mesmo para não expor tanto o cliente e o paciente, eu posso colocar sob CID, tá? Ou DSM. O mais usado é o CID quando a gente pensa em questões de trabalho, porque o SUS trabalha com a CID-10. Informações obrigatórias. A cidade, local, né, e o período de emissão,
nome completo do profissional, titulação, número de registro, CRP, aqui vai estar a assinatura com carimbo. Esta é uma informação obrigatória a partir de 2019, que é, se eu estou atestando uma condição psicológica, eu tenho que dizer a validade desse documento. Essa validade, gente, a gente vai, você não vai encontrar nenhuma norma do conselho dizendo atestado para afastamento X dias, não. É o psicólogo e a psicóloga que vai produzir baseado na fundamentação e naquela situação específica do paciente. Aqui no curso, inclusive, a gente traz umas dicas, curso de documentos, de como você pode fundamentar essa validade, baseado no estado psicológico, baseado em critérios diagnósticos, baseado no que as pesquisas mais apresentam, período de remissão de sintomas, tal. Tem algumas situações, e tem algumas validades de atestados que são normativas. Um exemplo é para manuseio de arma, vou pegar esse exemplo que está mais específico, que a avaliação psicológica para manuseio de arma tem validade de 1 ano. Então, eu faço uma avaliação, seria atesta-se que fulano de tal está apto ou inapto, né, para o registro, manuseio de arma de fogo, e aí você vai testar para o departamento da Polícia Federal, tá bom? Não vai colocar CID, já coloca está apto ou inapto, cidade tal, e o documento vai ter validade por 1 ano, conforme a instrução normativa da Polícia Federal de 2014. Tem pacientes que pedem atestado para faltar um horário do trabalho. Aí, qual é a condição psicológica que faz? Boa pergunta, viu, Isabela? Que o paciente falte apenas um horário do trabalho. Eu vou voltar até aqui para o slide para a gente problematizar isso. Muitas vezes, o paciente, o cliente, ele pede um atestado porque ele está indo para consulta psicológica. E aí ele vai faltar um horário do trabalho e ele pede um atestado para fundamentar aquela falta. Se a consulta de rotina, não cabe um atestado, tá? É uma declaração. Se o paciente, por estado psicológico, ele precisou ir para o seu atendimento naquele dia específico por causa da condição psicológica, aí cabe o atestado. Só que vai ser só de um horário? Amanhã ele já vai estar pronto para voltar ao trabalho? Não sei, né? Aí cabe a análise do psicólogo. Mas se atendimento de rotina não é atestado psicológico, é declaração. Mas a declaração não justifica a falta de ausência do trabalho. Não justifica. Nem declaração de psicólogo, nem declaração de médico. Hoje, se você for para uma consulta para o médico e pedir um atestado, eles não dão mais. Atestado antigamente até dava. Ele vai dar uma declaração de comparecimento ao atendimento. Cabe o empregado com a empresa, por isso que a declaração ela precisa dizer o horário, tudo certinho, fundamental do porquê ele precisa se afastar naquele momento para psicoterapia e depois voltar. E aí é uma falta, se a empresa concordar, que precisa ser compensada depois, tá? Ela, pela CLT, pelas normas, normas e legislações públicas também, ela não justifica a falta, ela justifica o afastamento para compensação. Então, nesse caso, não é atestado, é declaração. Eu entrego a declaração que ele teve lá, o horário, e não atestado. Isso, se for atendimento psicoterápico comum, aí se toda vez que o teu paciente vai para o teu consultório com a psicoterapia, você emite o atestado, você está fazendo uma produção inadequada de documento. Porque o atestado, você está dizendo que ele não só foi para a psicoterapia, mas naquele dia, naquele horário específico, ele não tinha condições de trabalhar. Difícil, né? Só no dia da psicoterapia ele deixa de ter condições, né? Então, mas o Manuel, ele está numa situação que realmente ele precisa de psicoterapia e ele está sem condições de trabalho. Então, não vai ser um atestado de um horário, vai ser um atestado de 5 dias, de 1 semana, talvez de 2, 3 meses, tá bom? O CID é obrigatório? Não, o CID não é obrigatório, é facultativo. Inclusive, existe uma súmula do STF relacionada aos atestados médicos que só permite colocar CID se o paciente autorizar. Diz respeito à súmula do STF, mas vale a pena a gente também colocar isso para a gente como um resguardo. Hoje, se o paciente não quiser que seja exposto porque ele está faltando ao trabalho, só vai ter o nome atestado médico e tal, dizendo quantos dias ele precisa afastar e pronto, sem colocar nada. Aí quando fizer isso, tem que colocar, esse documento está de acordo com a súmula do ou STF, acho que é STF ou STJ, não lembro bem agora, que só permite a exposição de atestado ou a condição que faltou ao trabalho com autorização do paciente. Tem médicos que até podem responder processos éticos, é mais comum na classe médica, quando ele emite um atestado, coloca o CID sem autorização do paciente. Manuel, como é que eu vou comprovar que o paciente autorizou? Na entrega do documento, você pede para ele assinar na cópia que ele autorizou a exposição do CID,
ou da condição psicológica, tá? Eu não tenho um CID ainda, não fechei o CID, você pode botar condição psicológica, que está repercutindo aí na produção do atestado psicológico, certo? Então, o atestado, ele tem que estar fundamentado no prontuário que você está arquivando. Fiz uma avaliação psicológica, não apliquei teste, tudo bem, mas no mínimo vai ter que ter o roteiro da entrevista, daquela avaliação, a anamnese, dentro da anamnese, as condições psicológicas que você confirmou para você gerar aquele atestado. Apliquei testes, vai ter que estar os protocolos de testes arquivados também. Ok? Relatório psicológico, esse com certeza é um dos documentos que mais são solicitados. E aqui, pessoal, os colegas têm muita dificuldade em identificar que documento vai produzir. Eu já vi demandas que é para fazer um relatório que o colega faz um atestado. Que era para fazer um relatório e o colega faz declaração. Quando eu digo eu já vi enquanto supervisor de outros colegas, enquanto presidente da comissão de ética, mas até mesmo enquanto demandante, porque eu sou psicólogo de instituições que a gente atende, acompanha os funcionários, acompanha do ponto de vista institucional, não clínico. E a gente solicita dos profissionais assistentes, do psicólogo, da psicóloga que assiste à saúde, documentos para comprovar que ele está em psicoterapia, que está tendo evolução, não está, etc. Dependendo aí de políticas, né, de vida, de trabalho e de implementações dentro da organização. E eu já solicitei documentos que eu queria, as informações do acompanhamento psicológico, da evolução, do tratamento. Eu entrego para o paciente, olha, quem está demandando não é o paciente, é o órgão, o paciente leva para o psicólogo. Se o paciente está levando o psicólogo e está pedindo, é porque ele concordou. Se o paciente é particular e eu diretamente entro em contato com ele sem falar com o servidor ou o funcionário, o psicólogo ele pode se negar a entregar essa documentação. Não trabalho para essa instituição e não é um caso de quebra de sigilo que eu precise prestar essas informações. Então, eu só vou produzir esse documento se o meu paciente autorizar. Esse é um ponto. Se for uma questão de quebra de sigilo, de situações, aí o psicólogo, mesmo o paciente não autorizando, ele pode decidir por fazer essa documentação e mandar direto, por exemplo, para o psicólogo manual do INSS, mesmo se o servidor não quiser. Mas nesse caso, não. Eu dizia ao paciente, o servidor, olha, eu preciso eu até falava, né? Eu comecei a falar porque quando eu não falava, vinham os documentos errados. Eu pedi um documento que tinha que falar tais situações, aí já nos últimos que eu pedi, eu já falava, eu preciso de um relatório psicológico que fala desde quando você está em psicoterapia, o porquê, quais são as intervenções que estão sendo feitas, como é que está você hoje no processo da psicoterapia e tal, aí leva, e não era incomum, e não é incomum, voltar com a declaração, com essas informações. O psicólogo e a psicóloga está produzindo um documento totalmente inadequado, tá? Então, o relatório psicológico, ele houve uma grande mudança com essa resolução. Ele deixou de ser sinônimo de laudo. E ele não serve mais para produzir devolutivas de avaliação psicológica. Só laudo e atestado que faz isso. O relatório, ele é um documento para prestar informações do serviço psicológico, do porquê o serviço está sendo feito, intervenções feitas, acompanhamentos realizados, encaminhamentos realizados. Veja que é diferente da declaração. Declaração, informações objetivas do atendimento. O relatório já é informações do serviço prestado. Desde quando, qual foi a demanda, os motivos. Eu posso no relatório falar que foi encaminhado pelo médico com demanda de um CID tal. No final do relatório eu vou falar das condições, das conclusões, encaminhamentos, intervenções e sugestões para aquele processo específico. A resolução deixa claro que esse relatório pode ser feito de um serviço que está em andamento, mas olha que ponto interessante, de um serviço que já terminou. Então, vocês podem receber um paciente 1 ano, 2 anos depois, que vai iniciar um novo processo de psicoterapia ou por alguma demanda judicial, que é comum acontecer bastante, e ele pede o relatório do serviço que você concluiu no ano passado. A resolução do conselho diz que a gente tem que fazer esse relatório. Cobrar ou não cobrar? A priori não pode cobrar, né? É devolutivo de serviço. Agora, dependendo do tipo de relatório que ele está pedindo, se você já entregou um relatório anterior e ele quer um relatório diferenciado, aí por isso que o contrato tem que ser muito bem amarrado, talvez você possa cobrar. Só que na prática, gente, dificilmente eu vejo configurações que o colega vai conseguir cobrar, porque é um relatório da descrição de um serviço que já foi prestado, tá? A priori, você devia ter esse relatório, inclusive, arquivado.
Esse relatório, ele não vai falar das condições atual do paciente, se é um paciente que você terminou o atendimento no ano passado. Ele vai falar do serviço que foi realizado no ano que concluiu no ano passado, sobre condições temporais do passado, né? Eu não posso afirmar nada do cliente, do paciente, hoje, porque eu não estou mais atendendo ele hoje, nessa situação de um serviço que já concluiu o ano passado, há 2 anos atrás. O cliente, ele pode vir para mim pedir relatório até 5 anos após, né? Porque eu tenho que guardar os prontuários e registros até 5 anos. Então, isso é uma situação que os colegas muitas vezes não sabem. A resolução do conselho, ela então vai definir qual é o objetivo do relatório, que é esse, relatar, né, de forma objetiva, sucinta, mais descritiva, o serviço psicológico em prestação ou já realizado, trazendo apontamentos, as análises, fazendo conclusões. Vai falar de como deve ser o relatório, então fala da estrutura. Aí uma novidade da resolução, que o relatório hoje pode ser em texto corrido, mas mantendo as informações dessa estrutura, e que o relatório, ele tem que ser depois, né, protocolado junto com, se você faz um relatório de entrega, eu recomendo guardar uma cópia junto com o prontuário do paciente. Aí, se daqui a um ano o paciente pede um novo relatório, é só você tirar a cópia daquele que já está, né, imprimir novamente, se ele tiver guardado em mídia digital, e entregar para o paciente, tá? Um modelo de relatório aqui, só para a gente falar de algumas situações que são obrigatórias. Deixa eu abrir aqui. Olha, vamos mais uns 15 minutinhos, tá? Só para a gente... Eu vou aproveitar nesse tempinho que eu estou falando aqui do relatório, eu já vou colocar aqui no chat o link para o sorteio que a gente vai fazer, para a gente não atrasar muito. Não é frequência não, tá? É um link para a gente fazer um sorteio. Vou dar aí, para quem está aí ao vivo, já coloquei o link, é um Google Form. Daí 5 minutos para você preencher, porque eu vou precisar baixar esse link, os nomes para fazer o sorteio, enquanto eu volto aqui para falar do relatório. Então, só para a gente ver o modelo aqui do relatório, deixa eu abrir ele aqui. A gente fala só de informações rápidas, são comuns no relatório psicológico. Acho que ele já está aberto, né? Já. Deixa eu só achar aqui o documento, não foi que eu abri ele, pronto. O relatório psicológico, ele é um documento já, né, privativo de profissionais de psicologia, e ele tem 5 itens obrigatórios que devem ser feitos, ou assim como itens, ou em texto corrido. Mas as informações obrigatórias precisam estar colocadas. Entre as informações obrigatórias, vem as informações de identificação. No relatório tem que ter quem é a pessoa atendida, ou seja, de quem eu estou fazendo aquele relatório, tá? No mínimo o nome dela, mas a gente recomenda ter dados sociodemográficos, tá? Quem está solicitando um relatório, tá? E olha que interessante aqui, ó, a própria paciente está solicitando um relatório. Mas poderia ser um médico, poderia ser um gestor, poderia ser um diretor de escola, um profissional da psicopedagogia da escola, um professor. Qual é a finalidade do relatório? Não pode ser avaliação psicológica, tá? Aí é laudo. Mas, ó, comunicação de serviço psicológico prestado. E quem é o autor ou a autora do relatório. Essas são 4 informações obrigatórias. Aqui não é obrigatório, é recomendado. Mas essas outras, usuário, paciente, cliente, tá? Atendido, a finalidade do solicitante, a finalidade e o autor ou autora ou autores do relatório. Porque um relatório pode ser produzido por 2, 3 psicólogos, não é um relatório multiprofissional. São 3 profissionais do mesmo campo de conhecimento produzindo um relatório, tá? Essa informação também é a mesma que acontece no relatório multiprofissional. A diferença é que os autores não vai ser só psicólogos e a finalidade não é de um serviço específico da psicologia, é de um serviço onde a psicologia também presta atendimento, tá? Obrigatório também no relatório é o porquê o relatório está sendo feito. A gente chama de descrição da demanda, que é bem parecido com o laudo, tá? Esse item aqui, identificação, e a descrição da demanda é igual no laudo e no relatório. A diferença é que a demanda de um relatório é divergente da demanda de um laudo. Aqui você pode fazer como tópicos, ou como eu dito, dentro de um texto corrido. Aqui você vai apresentar o porquê esse relatório está sendo feito. Aqui um exemplo, ó. O objetivo do relatório é prestar informações, né, dos serviços à paciente Maria das Graças, que começou em setembro de 2018, foi até janeiro de 2020, o documento foi solicitado pela própria paciente, tá?
E qual é o objetivo? O objetivo é apresentar informações sobre o atendimento prestado para atual profissional de psicologia. Muito comum esses relatórios acontecerem. O paciente pede um relatório para levar para um novo profissional de atendimento psicológico, mas pode ser para um profissional de equipe multiprofissional ou interdisciplinar, né? Outro item obrigatório é o que é que eu utilizei de procedimentos para fazer o relatório. Entrevista, anamneses, visitas. É muito comum, por exemplo, quem trabalha em SUS, eu sei que algumas pessoas aqui de políticas públicas, eu faço visita a domicílio, então entra aqui como demanda de procedimento. A gente não vai explicar como fazer cada um deles, tá? Porque é uma live, de dicas de orientações, mas aqui a gente vai explicar o que é que eu fiz para fazer esses procedimentos. Aqui não vai ter testes, né? Porque não é uma avaliação. No caso de um laudo, também vai ter procedimentos. A diferença é que no laudo eu vou colocar itens de investigação de avaliação psicológica, testes, etc. Mas no relatório eu tenho anamnese, eu tenho entrevistas. Entrevistas, por exemplo, com a criança, com os professores, com os pais, visita a escola, um relatório aí para demanda escolar, ok? Aqui nós temos também, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, para ficar melhor de vocês visualizarem. A parte da análise, que na minha opinião é uma das partes mais importantes do documento, tanto de um laudo quanto de um relatório, onde eu vou fazer a análise da demanda do serviço ao qual eu estou prestando informações. Então, aqui tem informações com acompanhamento psicológico, intervenções feitas, o que foi trabalhado durante o processo, como se deu o encerramento, um exemplo aqui, que o encerramento foi a pedido do paciente, etc. E o último item do relatório, uma conclusão, onde eu vou concluir a escrita do relatório baseado na demanda da produção desse relatório, inclusive fazendo recomendações, foi feita aqui a necessidade do acompanhamento psicoterápico. Aí, informações obrigatórias, o relatório eu não preciso colocar a validade, o nome do profissional, o CRP e tal, vai estar a assinatura e o carimbo, tá? Alguns relatórios eu posso colocar referências das intervenções. Por exemplo, já fiz relatório para políticas públicas, que nas referências eu coloquei as NOG-SUS, eu coloquei referências de intervenções em políticas públicas, referência de intervenções de trabalho em grupos, tá? Então dá para colocar também no relatório essas referências, ok? Aqui, rapidamente, o laudo psicológico, como eu disse, eu ia falar principalmente dos 3 principais documentos que a gente mais produz, são esses 3, mas o laudo é um documento também, principalmente para quem trabalha com avaliação psicológica. Ele vai ter uma estrutura bem parecida com o relatório, mas ele tem um item a mais, que é o item referências, que no laudo é obrigatório, mas a finalidade de um laudo é diferente de um relatório, tá? É baseada no processo de investigação. O relatório psicológico, então, hoje, com certeza, é um dos documentos mais produzidos por profissionais de psicologia. Modelos de escrita a gente acabou de ver. Dúvidas comuns a gente vem falando desde o início, mas, assim, só para fechar dúvidas, em relação ao relatório, é comum que já me perguntaram, eu posso cobrar por relatório? Eu já citei que é uma devolutiva do serviço. Já recebi perguntas, quanto eu cobro para fazer um relatório psicológico? Não, você não cobra para fazer um relatório, você cobra pelo atendimento psicológico. O relatório é consequência de uma devolutiva necessária do serviço da psicologia. Relatórios, toma cuidado com demandas judiciais. Não estou falando do juiz solicitando diretamente para você, mas principalmente pacientes e ex-pacientes que procuram você porque estão numa situação de litígio, que é o mais comum que acontece hoje, ou, dependendo, em caso de situações de abuso, negligência contra a criança, mas trazendo um exemplo de litígio, inclusive ex-paciente, aí o advogado pede algumas informações que seja falado no relatório. E aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, o trabalho do psicólogo clínico não é de investigação e avaliação para verificar situações de casal, mas para prestar o atendimento daquela pessoa específica. Eu já tive que fazer supervisões com colegas relacionadas a essas demandas, que o psicólogo estava colocando, inclusive, informações que ele não podia estar colocando ali, que ele não investigou aquilo, tá? Falas trazidas sobre o companheiro, a companheira, e o psicólogo fazendo afirmações, aí a gente faz as orientações, não, você vai fazer o relatório do acompanhamento psicológico, do porquê está em acompanhamento, desde quando concluiu, como foi a evolução, mas você não vai falar da situação do litígio e trazer situações específicas sobre o litígio. Não cabe ao psicólogo clínico estar falando isso. É claro que na situação de litígio traz sofrimento para o nosso paciente. Eu posso citar que uma das demandas que foi trabalhada no processo foi isso, mas tem que tomar muito cuidado para não sair dessa linha tênue da prestação do serviço para uma informação, entre aspas, mais pericial, que não cabe ao psicólogo clínico, tá?
Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida em relação à produção desses documentos, caso não, só para fechar, mas aí vocês podem colocar as dúvidas aí, eu respondo nesses últimos 5 minutinhos. A gente vai até 1h30 de live, pelo que eu estou vendo, mas é por um bom motivo, né? Geralmente eu digo 1 hora, a gente chega 1h30. A resolução 001 de 2009, ela dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente dos serviços psicológicos, a resolução antiga já, né? Vai fazer aí 14 anos, mas ainda está em vigor e é atual ainda, ela atende às demandas. Esse registro independe se o serviço é presencial ou mediados por tecnologia, e esse prontuário, ele tanto pode ser físico, quanto pode ser mediado por tecnologia, no caso digital, né? Então, mas tem que ter esse prontuário. Inclusive, em fiscalizações do conselho, ele pode pedir, cadê o prontuário do teu paciente X? Você tem que apresentar esse prontuário nessas fiscalizações. É comum, infelizmente melhorou, né? Mas é comum ainda, psicólogos e psicólogas que atendem pacientes há 6 meses, 1 ano, e não tem registro, não tem prontuário desse paciente. Isso é falta ética do exercício profissional. Está ferindo diretamente essa resolução. Pode responder e responde eticamente por isso, tá? No mínimo vai receber uma advertência. Dependendo da situação, pode até mesmo ter o CRP suspenso ou cassado. A resolução, gente, ela vai trazer os itens que todo prontuário, todo registro psicológico precisa ter. Identificação do usuário da instituição, a avaliação da demanda e definição dos objetivos do trabalho. Será que o prontuário de vocês tem isso? Registro da evolução do trabalho, e esse registro, ele fala em periodicidade, não diz qual é a periodicidade, mas precisa ser feito periódico. Minha sugestão, pelo menos 1 vez por semana, se for atendimento semanal, mas dá para você fazer um registro, pelo menos um prontuário oficial, pelo menos 1 vez por mês. Mais do que 1 vez no mês, já fica bem complicado, tá? Então, conhecimento, acompanhamentos, procedimentos, né, encaminhamentos feitos, etc. Registro de encaminhamento e encerramentos também. Fez encaminhamento para o médico, tem que estar lá no prontuário. Fez encaminhamento para o psicopedagogo, tem que estar no prontuário esse encaminhamento. Documentos resultantes da aplicação de instrumentos da avaliação psicológica deverão ser arquivados em parte de acesso exclusivo ao psicólogo. Isso aqui quando se fala de prontuários multiprofissionais. Se é na sua clínica, os protocolos dos testes, as folhas de respostas têm que estar junto do prontuário daquele paciente, tá? Cópias de outros documentos produzidos pelo psicólogo para instituições, usuários que deverão prestar o serviço, deverão ser arquivadas, além do registro de data de emissão e finalidade. Então, esses prontuários precisam ser arquivados. Se for informações específicas do profissional de psicologia, de testes, não podem estar no prontuário da equipe, vai ter que estar numa pasta, num arquivo específico da psicóloga, do psicólogo. Obrigado, Joyce. Sávio Ribeiro. Manuel, e quando o prontuário é compartilhado com a equipe no modo profissional? O que não devo colocar? Inicialmente, informações específicas da avaliação psicológica, pelo menos aquele processo de investigação, sabe? Informações dos testes. E tem situações, eu recomendo numa equipe multiprofissional, que você tenha um prontuário específico da psicologia, principalmente quando você está fazendo ainda aquelas investigações, informações mais pertinentes de um processo de investigação, ou situações trazidas pelo paciente, pelo cliente, que são muito peculiares, tá, sabe? Mas que, no momento, não diz respeito ao serviço onde ele está. Então, isso pode ficar no prontuário específico da psicologia, porque aí tem a questão da quebra do sigilo. O nosso código de ética fala que nos prontuários, né, nas evoluções de equipe multiprofissional, a gente vai colocar somente o que é necessário para a equipe saber. Eu já tive enquanto conselheiro de psicologia, aqui a gente vai para o sorteio, deixa eu já sair aqui da tela, a orientação que eu precisei fazer para uma equipe de um CAPS, aqui de uma região aqui de Alagoas, que o prontuário, os psicólogos só colocavam no prontuário atendimento psicológico feito, entendendo que assim era que ele estava preservando o sigilo. Não, aí também é informação equivocada. Só colocar o atendimento psicológico foi realizado, eu não estou dizendo nada para o prontuário da equipe. Eu não estou atendendo a necessidade dos outros membros da equipe. Eu preciso colocar informações daquele atendimento que são pertinentes para a equipe saber. Por exemplo, estou atendendo um paciente com quadro depressivo. O paciente hoje apresenta ainda falas e sintomas sem diminuição de sinais e sintomas do quadro depressivo. O enfermeiro precisa saber disso, o médico precisa saber disso, né? A assistente social precisa saber disso. Agora, o paciente traz nesse atendimento algumas falas
de dificuldades familiares que ainda não é interessante a equipe saber, ainda não é necessário, questões ligadas a uma questão muito íntima dele, se eu entendo que não é necessário ainda a equipe estar discutindo isso com a equipe, vai ficar na minha informação, no meu prontuário específico. Agora, tudo aquilo que diz respeito, né, e aí de forma objetiva, sucinta e direcionada para a demanda do serviço. Então, o que eu vou colocar no prontuário depende qual é o objetivo do serviço da instituição e depende da necessidade daquela informação atual, a equipe está sabendo também. Agora, eu preciso evoluir, sim, informações que são pertinentes para a equipe. No atendimento clínico psicológico, você está registrando tudo para você, né? Aí a devolutiva também, interessante isso, e a devolutiva para os pais. O Código de Ética também diz que a gente vai trazer, reforça, vai devolver aquilo que é estritamente importante para os responsáveis saber, e não tudo que a criança, o menor, ele traz, né? O adolescente traz, mas aquilo que é importante para os responsáveis. E a gente sabe que tem situações que o adolescente traz que não diz respeito aos pais agora no momento de saber. Talvez em nenhum momento eles vão saber daquilo, mas faz parte do processo psicoterápico. Vai estar no prontuário específico, se for na equipe multiprofissional, se for no atendimento clínico pessoal, particular, vai estar no seu prontuário psicológico, mas na devolutiva essa informação não vai fazer parte dessa devolutiva. Lembrando que essa live agora vai ser mensal, geralmente aí nos primeiros dias do mês, sempre trazendo temas aí, dicas bem interessantes. Caso vocês tenham sugestões de tema, já pode deixar na descrição dessa live, aí o tema mais citado, mais apresentado, a gente já pode estruturar para em abril falar desse tema, tá bom? Pessoal, espero que a live também tenha sido prazerosa para vocês, muito bom voltar a fazer lives aqui mensais com vocês, trocar experiências, conversar sobre a psicologia, ver pessoas tão queridas aqui na live, estão sempre presentes, sempre trazendo suas discussões, suas orientações, e a sua participação também. Espero que o conteúdo tenha ajudado você, se ajudou, deixa a curtida, se trouxe algum conhecimento a mais, deixa a curtida, inscreve-se no nosso canal, que agora vai ter sempre conteúdos, muita live, muito material para vocês, muitas dicas. Quem me conhece sabe que a gente faz o máximo para passar as orientações, as informações, com muito carinho, com muito respeito, com muita fundamentação, trazendo o que a gente realmente vê no dia a dia, as nossas orientações. E o objetivo do canal é esse, é a gente trocar experiências sobre a psicologia, tá bom? Obrigado pelo carinho de todas. Abraço, não vou falar o nome de todos, senão eu vou esquecer alguém, mas todos, beijo no coração. A gente se vê nos próximos vídeos ou na próxima live, tá bom? Tchau, tchau, um abraço.